Era madrugada, 3h47 da manhã de uma quarta-feira. Você estava no plantão havia 28 horas ininterruptas, trabalhando como cirurgião de trauma em um hospital público de Culiacán. A exaustão pesava nos ombros, mas o cansaço se dissipou no instante quando 4 homens armados invadiram a sala de cirurgia, carregando um quinto baleado no peito 3 vezes. Um deles depositou uma pistola sobre a bandeja de instrumentos, ao lado dos seus bisturis e ordenou: salve-o. Se ele morrer, todo mundo aqui morre junto. Você não teve escolha. 4 horas de cirurgia depois, 2 balas foram retiradas. A terceira ficou onde estava, encostada na coluna vertebral. O homem sobreviveu. Eles o levaram embora sem registros, sem polícia, sem explicações. Você voltou para casa achando que aquilo tinha acabado. Uma semana depois, alguém bateu a porta do seu apartamento. Um homem de terno impecável, sapatos engraxados e um relógio de valor inestimável. Ele sabia quem você havia operado. O homem que você salvou é importante, disse com naturalidade. Queremos que seja o médico pessoal dele. Tempo integral. Você recusou. O homem assentiu, como se já esperasse por isso, e começou a enumerar detalhes da sua vida com a frieza de quem lê uma lista de compras. Sua mãe mora na rua Calle Obregón, apartamento 4B, pega o ônibus às 7h15 todas as manhãs. Sua filha estuda na escola primária Juárez, sai às 2h15. Sua ex-esposa a busca às terças e quintas. Nos outros dias, é você quem vai. Não houve ameaças, apenas fatos. Você começa na segunda-feira. Quando você perguntou o que aconteceria se dissesse, não, ele sorriu. Corpos não recusam nada. Isso aqui é só uma conversa entre amigos. E assim, na segunda-feira, você estava dentro de um carro, sendo levado por 2 horas até um sítio afastado da cidade. A estrada de terra terminava num portão vigiado por homens armados. Depois da casa principal, havia um galpão de concreto. Dentro, uma sala de cirurgia completa. Focos cirúrgicos, aparelho de anestesia, respirador, monitores. Equipamentos melhores do que qualquer coisa que você já tinha visto no hospital público. O investimento naquele lugar superava o orçamento anual de todo o pronto-socorro onde você trabalhava. Seu contato era um homem chamado Rafa, que explicou as regras sem rodeios. Você moraria no sítio, não sairia sem escolta. Seu telefone seria monitorado. Sua mãe e sua filha seriam informadas de que você havia aceitado um contrato médico em Monterrey. Poderia ligar para elas uma vez por semana, usando um aparelho fornecido por eles. Se dissesse algo suspeito, a ligação seria cortada. Se tentasse fugir, as ligações acabariam para sempre. Só 6 meses, garantiu Rafa. É rotina. O chefe tinha pressão alta, um problema no joelho de uma lesão antiga e uma arritmia cardíaca que ninguém mais conhecia. Se alguém descobrisse, ambos estariam mortos. Fraqueza no topo atraía golpes. Você manteve o segredo. 2 vezes por semana, monitorava o coração dele com um eletrocardiograma portátil. Durante os exames, o homem falava sobre os filhos, a esposa, um rancho que queria comprar. Quando se aposentasse, falava de aposentadoria como se fosse algo real, como se homens na posição dele envelhecessem. Você apenas concordava com a cabeça, verificava a pressão e guardava para si o que realmente pensava. Mas havia também outro trabalho. Homens chegavam a qualquer hora, a maioria com ferimentos à bala, alguns esfaqueados, um que havia sido atingido por estilhaços de granada. Quando o galpão estava lotado, você operava em uma mesa dobrável, sem anestesista, usando cetamina e bloqueios locais. Improvisava com suturas veterinárias quando as médicas acabavam. Um garoto de 9 anos, talvez menos, chegou com tiros nas 2 pernas, artéria femoral esquerda rompida, tíbia direita estilhaçada. 5 horas de cirurgia. Você salvou as 2 pernas. 3 semanas depois, ele andava. 14 dias mais tarde, a foto dele apareceu no noticiário, morto em um confronto com os militares. Você o salvou para que ele morresse 2 semanas depois. Aprendeu a não guardar rostos. Tratava o ferimento. Fechava a pele, seguia em frente. Não era mais um curandeiro. Era manutenção.
Mantinha as máquinas funcionando para que elas voltassem a fazer o que máquinas fazem. Certa manhã, o chefe o chamou. A voz calma, quase casual. A polícia tem minha foto em todos os cartazes de procurados do país. Aeroportos, barreiras, delegacias. Não posso me mexer, sou prisioneiro na minha própria fazenda. Ele precisava de um novo rosto. Você argumentou que era cirurgião de trauma num plástico. Ele respondeu que você era o que ele precisasse que fosse. Durante 2 semanas, você estudou reconstrução maxilofacial, rinoplastia óssea, leu artigos médicos em um laptop sem internet, com tudo que pediu baixado e um disco rígido. Praticou em cadáveres que eles traziam. Nunca perguntou de onde vinham. A cirurgia durou 9 horas. Você refez o maxilar, alterou o dorso do nariz, ajustou a linha das sobrancelhas, afinou os lóbulos das orelhas. Trabalhou com instrumentos feitos para hospitais, dentro de um galpão que cheirava a concreto e desinfetante. 6 semanas depois, o inchaço diminuiu. O homem no espelho não se parecia em nada com um dos cartazes. Ele mesmo testou. Passou por uma barreira militar. Os soldados conferiram a identidade, compararam o rosto com a foto e o deixaram seguir. Naquela noite ele ligou rindo. O soldado me chamou de senhor. Suas mãos haviam feito aquilo. Você transformara o homem mais procurado, disse na lua, em alguém invisível. Depois disso, os pedidos não pararam. Um tenente precisava pagar suas impressões digitais. Você as queimou com ácido e enxertou pele da coxa. Outro queria remover uma cicatriz muito característica. Você fez. Não era mais cirurgião de trauma, nem cirurgião plástico. Era o que a organização precisasse em qualquer terça-feira. Um dia, levaram um homem amarrado a uma cadeira de metal, mãos presas com abraçadeiras, capuz na cabeça. Quando puxaram, o rosto estava inchado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Rafa disse que era um informante. Havia passado informações para a DE por 8 meses. Nomes, rotas, endereços de esconderijos. Eles não queriam que você o salvasse, queriam que ele permanecesse consciente. Iriam machucá-lo e precisavam que ele ficasse acordado. Sua função era monitorar os sinais vitais, garantir que o coração não parasse. Se desmaiasse, você o acordava. Se entrasse em choque, o estabilizava. Precisavam dele vivo e lúcido pelo maior tempo possível. Você recusou. Era médico. Aquilo não era o que fazia. Rafa olhou para você em silêncio por 10 segundos. Então mencionou a escola primária Juárez, número 1270. Você calçou as luvas. Conectou um oxímetro de pulso ao dedo do homem. Começou uma soro fisiológico. Para manter a pressão estável, eles trabalharam nele por 3 horas. Você o manteve vivo. 2 vezes ele desmaiou. 2 vezes você o trouxe de volta com sais aromáticos e adrenalina. Usou tudo que aprendeu em 12 anos de medicina para salvar vidas. Para garantir que aquele homem sofresse o máximo possível. Quando terminaram, o levaram embora. Você não soube o que aconteceu depois. Não quis saber. Foi pro quarto, sentou-se no chão e olhou para as próprias mãos. As mesmas que haviam salvado as pernas de um garoto. As mesmas que reconstruíram um rosto. As mesmas que acabavam de fazer aquilo. Um dia havia feito um juramento, não causar mal. Mas aquele juramento não existia ali. Não sabia mais a quem aquelas mãos pertenciam. Os anos passaram. Você parou de contar. Não era mais apenas o médico. Era parte da estrutura. Conhecia o tipo sanguíneo de cada um, as alergias, os históricos médicos. Sabia quem tinha diabetes e quem usava cocaína com tanta frequência que o septo nasal havia desaparecido. Sabia qual comandante tomava ansiolíticos escondido da equipe. Sabia do problema cardíaco do chefe, um segredo que ninguém mais conhecia. Havia costurado homens que mataram juízes. Havia colocado no lugar ossos de homens que dissolviam corpos. Carregava mais segredos do que podia suportar. Mais do que qualquer informante que a DE já tenha virado. Esse conhecimento é uma coleira e um escudo. Eles não podem te soltar porque você sabe demais. Não podem te matar porque ninguém mais faz o que você faz. Você está vivo porque é útil. O dia em que deixar de ser útil é o último. Você se mantém útil, mantém o chefe respirando. Mantém os soldados costurados, fica em silêncio. Envia dinheiro para sua mãe pelas mãos do Rafa. Sua filha já tem
14 anos você perdeu 8 aniversários. Fala com ela uma vez por semana, no telefone monitorado. Ela conta sobre a escola, sobre um garoto de que gosta. Você diz as coisas certas. Quando a ligação termina, você senta numa sala de concreto, num rancho no meio do nada. Acontece numa terça-feira, 3h22 da manhã. O chefe é atingido numa emboscada na estrada. 3 tiros no abdômen. A equipe de segurança dirige 90 minutos até o rancho com ele sangrando no banco de trás. Deveriam ter ido a um hospitais, mas hospitais significam polícia, e polícia significa exposição. Então dirigem 90 minutos até um galpão. Quando ele chega à sua mesa, tá cinzento. O pulso mal se percebe. Você o abre. O fígado tá em pedaços. Um projétil atravessou o intestino. Outro raspou a aorta abdominal. Você clampa tudo o que consegue alcançar. Transfundo 8 bolsas de sangue do estoque que guarda na geladeira ao lado das vacinas do gado. Trabalha por 6 horas. Suas mãos não tremem. Tudo segue o protocolo. Cada clamp colocado com precisão. Cada ponto correto. Mas a matemática não fecha. Muito sangue perdido na estrada. Tempo demais entre os tiros e a sua mesa. Ele morre às 4h17 da manhã. Você dá um passo para trás. As luvas estão encharcadas. 4 seguranças estão encostados na parede. Observaram tudo. Ninguém fala. Todos fazem o mesmo cálculo. Você explica. Ferimentos de entrada. Danos no fígado. Tempo de transporte. Descreve como um relatório médico, porque essa é a única linguagem que pode salvar sua vida agora. Um deles assente. Um aceno é suficiente. Por enquanto. O novo chefe assume em 48 horas. Mais jovem, paranoico. Não subiu por lealdade. Subiu por eliminação. A primeira coisa que faz é trocar toda a equipe de segurança. A segunda é ir até você. Senta na sala de cirurgia. Olha para a mancha de sangue no chão, que ainda não foi completamente limpa. Não toque em nada. Pergunta há quanto tempo está ali. Pergunta o que você sabe. Você diz que é médico. Trata pacientes. Não sabe nomes. Rotas ou operações. Ele sabe que você está mentindo. Você sabe que ele sabe. Mas ele tem um problema. Não pode confiar em você, porque era homem do chefe antigo. Não pode te matar, porque você conhece todos os segredos médicos da organização e é o único cirurgião num raio de 200 quilômetros que não faz perguntas. Não pode te soltar, porque a Jet teria numa sala em uma semana. E você entregaria o suficiente para desmantelar toda a operação. Então você fica. Chefe diferente, mesmo galpão, mesmo sangue no chão. Ele não fala com você durante as consultas, não conta sobre a família. Fica em silêncio enquanto você mede a pressão. Esse silêncio é mais alto do que qualquer coisa que o chefe antigo tenha dito. A guerra começa 3 meses depois. 2 fações lutando pelo território do antigo chefe. Tiros toda semana. Você opera 3 ou 4 soldados por dia. Algumas noites não dorme. O rancho é atacado 2 vezes. Balas atravessam as paredes do galpão no meio de uma cirurgia. Você continua cortando. Parou de se encolher. Então, o novo chefe comete um erro. Provoca exército. Eles mandam 200 soldados, helicópteros, veículos blindados, cercam os ranchos. No caos, sua escolta some. Rafa desaparece. Os guardas no portão se foram. Todos estão correndo ou atirando. Pela primeira vez em 8 anos, ninguém está te vigiando. Você não pensa. Sai pelos fundos do galpão, atravessa 2 campos na escuridão. Chega a uma estrada de terra. Caminha 1 hora até encontrar uma cidade, compra uma passagem de ônibus com o dinheiro que escondeu na bolsa médica há 3 anos. Notas dobradas entre camadas de gaze. Viaja 18 horas até a fronteira. A cada parada, espera homens armados entrarem. Eles não aparecem. Você cruza para o Texas. Liga para sua ex-mulher de um telefone público. Traga nossa filha. Me encontre em El Paso. Ela ouve sua voz e não faz perguntas. 3 dias depois está numa cidadezinha do Texas. Sem documentos. Sem licença médica que funciona aqui. Suas mãos que reconstruíram o rosto de um chefão do cartel. Que tiraram balas de adolescentes. Que mantiveram um homem vivo por 3 horas de tortura. Agora empilham prateleiras numa loja de materiais de construção por $11 a hora. 6 meses depois vê na TV. Homens armados entraram no hospital público em Culiacán.
Carregando um ferido à bala, exigiram que o cirurgião de plantão operasse. A equipe do hospital se recusou a comentar. A polícia não investiga. Você sabe exatamente o que vem a seguir. O médico acha que foi um caso isolado. Daqui a uma semana, o homem de terno vai bater na porta dele. Vai saber o endereço da mãe do médico. Vai saber em qual escola os filhos estudam. Vai saber o horário da saída. O médico começará na segunda-feira. Ainda não sabe, mas já mora num rancho. Só não foi levado pra lá. Você desliga a TV. Vai trabalhar. Empilha prateleiras. Suas mãos cheiram papelão em vez de sangue. É o mais próximo de liberdade que teve em uma década. Algumas pessoas vendem a alma. Você não vendeu nada, eles simplesmente tomaram. E o recibo foi o horário da aula